Olá, meus queridos, espero que vocês estejam bem, em paz, esteja tudo certo. Decidi hoje gravar no parque, talvez tenha sido uma boa ideia ou não, porque tem barulho de carro, de cortador de grama, mas enfim, espero que dê certo e não precise gravar duas vezes. Bom, hoje eu vou falar de um tema que pode não ser novidade para muita gente e muitos provavelmente já praticam, já fazem, né? E eu fico muito feliz se isso acontecer, mas o tema é como falar com Deus, né? Se você já fala com Ele, se você já tem seus momentos de conversa com Deus, eu fico muito feliz. Mas existem tantas pessoas que nem sabem por onde começar, nunca acessaram esse sentimento, né? E talvez até aquelas que nunca tenham pensado em fazer isso, né? Então eu sinto de me comunicar com todas elas, né? Com as que já falam, com aquelas que têm o desejo de começar e com aquelas que nunca pensaram em fazer, né? Existe, quando a gente fala com Deus, existe um sentimento bom, algo verdadeiro, algo único. E se eu sinto isso, se eu consigo ter acesso, eu tenho o desejo de compartilhar para que outras pessoas também possam sentir o mesmo, né? E a gente não faz ideia da quantidade de pessoas que estão sofrendo nesse mundo, que estão sozinhas, tá todo mundo com um determinado tipo de dor, né? Com uma determinada intensidade e passando por isso sozinho muitas vezes. Então, quando a gente tem acesso à oração e a gente consegue eliminar alguns desses males, né? A gente precisa se ajudar, para que se eu sei, se eu consigo ou se eu já fiz, eu consiga ajudar aquele que está precisando de alguma forma. E toda vez que alguém sentir esse tipo de dor ou uma determinada sensação ruim, que ela possa conversar com Deus e sair limpo, sair um pouco melhor do que quando ela começou, né? Então, o meu desejo é que nós possamos ser apoio uns dos outros, para que aos poucos todo mundo consiga e tenha essa experiência, né? Primeiro, eu queria deixar frisado que eu não estou aqui para ensinar como fazer. Conversar com Deus é algo extremamente particular, tem a sua maneira, mas eu quero compartilhar o que eu faço, né? Para que talvez você se identifique ou comece a praticar. Não tem receita, não tem certo e errado, né? E você, com o tempo, vai descobrir a sua maneira de fazer isso, né? Bom, e eu começo com o seguinte tópico: quando falar com Deus? Tem algum momento exato? Tem algum dia, horário? Existe alguma maneira certa de se fazer? Não. Vamos falar sobre quando falar com Deus antes do como. Vocês já ouviram falar, todo mundo já ouviu essa história, provavelmente você também, que é em um presídio que as pessoas passam a acreditar em Deus. Então é bem comum que em uma situação assim de extrema dor, né, por se sentir completamente sem saída, é que a pessoa comece a falar com Deus, né? É justamente por não ter mais a quem recorrer, ao que recorrer. É nesse momento que a pessoa abre a boca e aí começa a sair dali uma conversa com Deus. E as palavras simplesmente saem pela dor, por um sentimento que está ali nela, né? E a intensidade que esse coração está se comunicando é que faz essas palavras chegarem a Deus, né? E somente essa ação de parar e colocar tudo isso para fora começa a ter um retorno, e um retorno quase que imediato, né? Pode não ser na primeira, na segunda, mas isso vai estar diretamente ligado à intensidade que você colocou naquela oração. Então, nesse momento de dor da pessoa num presídio, sem saída, né? O coração dela está tão entregue àquela conversa que ela pode já sentir um retorno em uma primeira conversa, né? Em uma primeira vez. E aquilo que começa a preencher ela, que começa a acalmar e que começa a dar um outro olhar, isso é a presença de Deus, né? Não demora muito para esse sentimento que é bom, que é inexplicável, começar a aparecer, começar a preencher essa pessoa, até então sem saída, né? Então, além de passar a acreditar em Deus, que é bem comum em presídios, né? Ela passa a repetir essa ação e passa a ter um relacionamento
com Deus, né? É nesse sentimento profundo de dor que a pessoa encontra Deus, né? E ela passa a buscar Ele, a sentir Ele, né? Em geral, é bem comum que que a gente acesse Deus, isso é muito comum, no momento em que as coisas apertam, né? Mas precisa ser assim? Não. Não precisa ser no momento de dor. Pode ser quando você está feliz, existem diversos momentos, né? Mas se aconteceu, se você não tinha nenhum conhecimento ou nenhum acesso, mas no momento de dor foi quando você acessou, tá ótimo também. Que bom que em algum momento você conseguiu, né? A gente fala com Deus por todo e qualquer motivo, o tempo todo. Do mais simples ao tema mais complexo, né? Tá feliz? Conversa com Deus. Tá triste? Conversa com Deus. Alguma situação te machucou ou te machuca especificamente? Fala com Deus, né? Se tem algum projeto que você precisa ser aprovado, tá tenso? Fala com Deus. Então, até quando você acorda e se sente grato, fala com Deus também. Então, todo e qualquer momento é momento de você falar com Deus, né? Inclusive, falar com Ele em momentos tristes é tão bom quanto falar com Ele em momentos em que você só quer agradecer, né? Às vezes a gente fala assim, pô, eu vou falar com Ele quando eu tô triste, eu vou ficar mais triste. Pelo contrário, o sentimento que você tem de preenchimento é o mesmo quando você agradece ou quando você se abre com Deus, né? A recompensa vem em ambos os momentos, em ambas as situações, né? Então, se for para agradecer, Ele vai reforçar a sua alegria, e se for para falar da sua tristeza, Ele vai te dar colo, né? Lembre sempre, qualquer momento é lugar e hora para falar com Deus, né? No seu carro, no seu trabalho, em pensamento, em voz alta, né? Antes de dormir, é o seu momento. São aqueles 10 minutinhos que você reservou para conversar com Deus, independente do tema, né? Você escolhe, é o que você está sentindo ou o que você pensa em conversar com Deus, né? Então, falando um pouco sobre o quando falar com Deus, agora vamos falar sobre o como falar com Deus, né? Ah, Letícia, mas eu vou falar com alguém que eu não tô vendo, que eu não tô, né? Vai ser esquisito isso, né? E eu já falei em outros vídeos e eu repito aqui. Deus está com a gente em todo momento, não é que você vai falar com algo que não está. Pode ser difícil no início, mas entenda, conceba, Deus está com você o tempo todo, Deus está aqui, né? Ele está com você quando você está vendo TV, quando você não está pensando nele, Ele está com você, né? Então é só começar, essa é a grande verdade. Então é como se você fizesse as suas coisas o dia inteiro, se estivesse cozinhando, se estivesse correndo no parque, e você não se dá conta que você está acompanhado, mas você está, em todo tempo Ele está com você, né? Então, se Ele está com você, você não precisa, na sua oração, compartilhar todo um contexto. Ele já sabe o que você está passando. O que Ele quer ouvir é o que está aqui diante de determinada situação, né? Então, deixar que seu coração entregue essa conversa, a sua fala, esse sentimento que está dentro de você, né? Então, vamos dar um exemplo aqui prático. Eu quero dar alguns exemplos nessa conversa de como que eu falaria com Deus e quais as situações que eu falaria com Deus. Eu citei alguns minutos atrás sobre uma situação que eu tô para ser aprovado em um projeto e tô tenso, porque já fiz a minha parte e agora, né, não tem muito o que eu fazer mais, né? Então você tá tão apreensivo que você não sabe o que fazer. Você não pode pegar na mão da pessoa que vai te aprovar e falar assim, olha, agora me aprove, né? Saiu da tua alçada, essa é a grande verdade. E é nesse momento que você sente a necessidade de buscar algo superior que te ajude, né? Que você decide falar com Deus, agora eu preciso de Deus. Então vamos usar essa situação como exemplo, né? E fazer uma oração juntos aqui. Deus, você viu toda a dedicação na elaboração desse projeto. Quanto eu estudei, quanto eu perdi o sono. Você viveu tudo isso comigo. É isso que eu estou sentindo nesse momento, Senhor. E é essa vontade que eu trago para conversar contigo. Deus, meu coração está aflito. Você acompanhou toda a minha dedicação. Você sabe do meu desejo para isso acontecer, para isso ser concretizado. E eu gostaria de aguardar essa resposta
tendo paz no meu coração, acreditando que o que tiver que acontecer, vai acontecer, de acordo com a sua vontade. Você conhece as boas intenções que eu tenho em relação a esse projeto, e nesse momento tudo o que eu preciso é paz. Eu entendo que eu fiz o melhor e eu quero aguardar esse período com alegria, né? Entendendo que você está comigo, aconteça o que acontecer. Então me dá alegria, me dá sabedoria, independente do processo, independente do que aconteça, porque eu sei que foi o melhor a acontecer. Amém. Então o que você acabou de fazer nesse momento? Você compartilhou um sentimento do teu coração, né? Ele sabe todo o contexto, ele sabe das tuas noites, ele sabe de tudo, mas você acabou de compartilhar o que está dentro do teu coração. Você entregou essa angústia, você pediu paz, ele tem o prazer de acolher quando você pede isso, né? Então é nessa hora que essa troca começa a acontecer. E eu aposto com você, quando você levantar, seja da tua oração, da tua reza, enfim, eu tenho certeza que quando você terminar isso, você vai estar se sentindo muito melhor, você vai estar se sentindo bem, né? Então, vamos dar um segundo exemplo agora, em que, diferente do primeiro, você não foi tão correto assim, você não fez tudo o que podia fazer, né? Vamos supor que você tenha brigado com alguém, que vocês tenham falado coisas pesadas, coisas difíceis, né? E você saiu com seu coração carregado daquela briga. Então, como que a gente pode falar com Deus nesse momento, né? Que a gente errou, que a gente sabe que a gente errou. Deus, meu coração tá sentindo coisas ruins que eu não gostaria de estar sentindo. Esse tipo de sentimento é algo que eu não quero carregar comigo, né? Eu não quero que faça parte da minha vida. Eu fui alguém que eu não gostaria. Eu errei. Meu coração tá doendo. Me ajuda a limpar o meu coração, que eu não culpe ninguém. Me ajuda a não refletir com o meu ego, a não buscar uma razão, a não buscar o culpado, porque não importa o que o outro fez. Eu me arrependo de ter agido assim. Me ajuda a conversar com essa pessoa no momento certo, pedir perdão, viver em paz com as pessoas ao meu lado. Então, falar com Deus também é compartilhar o seu sentimento, né? Como eu tenho falado até aqui, dos mais bonitos até aqueles que você não se orgulha tanto, que você não gostaria de estar sentindo, né? É a humildade de reconhecer de fato que você tem falhas e que está tudo bem, são momentos difíceis que você vai passar, né? Inclusive sobre falhas, sobre erros, é um assunto que pode ser tratado em diversos vídeos, né? A gente vai errar sempre, por diversas vezes. E não se trata de encontrar perfeição, porque a gente vive num mundo que desafia a gente todos os dias. Então, não é porque eu tô fazendo vídeos falando de Deus que eu não vou continuar errando, eu vou falar e eu vou continuar errando, porque a gente tá vivendo aqui com muita dificuldade, né? Mas a gente passa a refletir mais e a errar menos. A gente passa a pensar 2, 3 vezes, né? Então a gente desacelera um pouco dos erros e fala, não, tá tudo bem, dane-se, não tá tudo bem, né? A gente fica um pouco mais consciente, e isso tudo, no meu caso pelo menos, foi devido a contato com Deus, a oração, o relacionamento com Ele, né? Enfim. E terceiro e último exemplo que eu quero sugerir pra gente falar aqui de uma oração é quando você se sente feliz e grato, né? Todo mundo tem aquele motivo que basta ter um céu azul para que você acorde e queira, eu tô muito grato hoje, quero agradecer por isso, né? Então é nesse momento que você tem uma vontade imensa assim de agradecer, né? E é momento de falar com Deus. Então, o que eu falaria nesse momento que eu acordei super feliz e estou me sentindo extremamente grata por tudo que eu tenho, né? Então, Deus, obrigada por sempre estar do meu lado. Me sinto abençoada por ter chegado até aqui com uma história cheia de altos e baixos, tempos difíceis, tempos de alegria, mas eu entendo que tudo o que aconteceu exatamente como deveria ser, sempre da melhor forma. Eu me sinto feliz porque eu tenho pessoas do meu lado, eu tenho um alimento todos os dias na minha casa e principalmente eu tenho o teu amor, Deus.
Então, eu quero acessar sempre a paz e o amor que vem de você com toda a intensidade em toda a minha vida daqui pra frente. Então, me mostra, Deus, como que eu posso ajudar o próximo, seja com palavras, com colo, né? Ou seja com doações, aquelas pessoas que eu não conheço, mas eu posso compartilhar o que eu tenho. Que eu possa ser uma ferramenta sua aqui na Terra, Deus, para que outras pessoas sintam o mesmo que eu estou sentindo e que elas possam acessar esse amor. Se eu não sei como começar a fazer isso, me ajuda, me mostra e me faz sentir. Eu quero ver mais pessoas felizes e gratas por ter você na vida delas. Amém. Então, eu confesso que todos esses exemplos, né, dos mais diversos, servem para que você veja que não existe o certo, o errado, o momento, o tema, enfim. Todo dia, todo momento é tempo de falar com Deus, é um exercício, em algum momento, e quanto mais sincero for do teu coração, esse momento você vai receber esse retorno, né? Eu confesso que se uma pessoa voltar para mim e falar assim, depois do teu vídeo eu falei com Deus em um momento, eu vou ficar muito feliz, porque falar com Deus é em qualquer hora, em qualquer momento mesmo, né? Então, falar com Deus é abrir seu coração para o que você tem de mais sombrio ao que você tem de melhor, para que esse relacionamento te ajude a aperfeiçoar, a se moldar, a ficar melhor para você, para o mundo e para ele, né? Então, se eu pudesse dizer, dar uma dica, uma sugestão, reserve um tempo, seja intencional, dedique aqueles 10 minutos. Todo dia tem 24 horas, 10 minutos não é nada, né? Se você já tem um tema que está tocando o seu coração, ótimo. Se você não tem, reflita sobre o que você quer falar. Escolha, hoje eu quero agradecer, hoje eu quero pedir pelo meu futuro. N motivos, né? Não leva mais do que 10 minutos de fato e vai te fazer um bem enorme. Eu afirmo isso, né? Então, ele sabe da genuinidade do seu sentimento, ele sabe do teu coração e ele acompanha a sua vida, né? O retorno disso é certo, é inevitável, eu garanto, né? Então, que você encontre esse lugar de fala com ele, de conversa, e que sinta, de fato, um desejo de começar isso, né? No que eu puder ajudar, me chame, converse comigo, que a gente vai fazer isso juntos, né? Não sou a pessoa perfeita, mas eu estou disposta a trabalhar por isso, a me dedicar a isso. Então, se você tem dificuldade e você quer fazer, a gente vai fazer junto, tá bom? Vai ser um prazer imenso. Obrigada pela tua companhia. Espero que o áudio tenha ficado bom. Espero. E até a próxima. Beijo.